Não, você citou diversas violações de prerrogativa, nem violações, direitos com relação à prerrogativa. Você falou da questão do raio-x, da questão da suspensão do prazo, você colocou diversas, o direito ao estacionamento. A inversão na pauta para sustentação oral, fora os para toda a advocacia, que é geral, né? Não, Que é é, um grande, mas para a mulher é um grande reconhecimento, dado que, digo, se fosse uma empresa, se ela estivesse trabalhando, por exemplo, em um escritório grande, ela teria assegurado esses direitos via CLT. Mas a gente sabe que a maioria da comunidade jurídica feminina trabalha como advogada autônoma, então isso é muito distante da realidade. mas olha, Dani, o fato dela ser CLT ou não, não assegura que ela não vai sofrer assédio, Não, por sim, exemplo. assédio é. Entendeu? Então, assim, e aí é um outro ponto. Em 92 anos, a gente começou a falar de assédio, inclusive com uma campanha nacional do Conselho Federal, da Comissão Nacional da Mulher Advogada, que é a Cristiane Damasceno, do DF, que é a presidente, que é sobre a advocacia sem assédio, né? Então, em 92 anos, a gente vem tratar disso. E por que que a gente consegue tratar disso? Porque tem mulheres que estão ocupando espaços e querem tratar disso. Porque se a gente continuasse tendo só homens, os homens não iriam lançar uma campanha de advocacia sem assédio. A advocacia sem assédio ela é lançada porque a gente tem mulheres trabalhando por isso. E, evidentemente, homens que se solidarizam com isso, como é o nosso presidente nacional, que diz, não, nós vamos fazer essa campanha, vamos tocar essa campanha. É importante. Por quê? E aí o assédio, ele não é só na advocacia, né? Em várias áreas. Mas se a gente for falar de advocacia, a gente não está falando só na advogada. E a estagiária? Não, e se solidarizar é muito diferente da experiência de ter passado por esse trauma. Exato, exato. Exato. Então, vê, a gente só consegue hoje estar fazendo uma campanha nacional Advocacia Sem Assédio, porque a gente tem hoje muitas mulheres no sistema. 81 mulheres no Conselho Federal, 5 presidentes, metade de todos os conselhos estaduais precisam ter mulheres, aí vai variar pelo quantitativo de advogada de cada seccional. Então, você tem essa possibilidade de estar falando sobre isso, abrindo campanha, visitando escritório, falando sobre essa campanha, porque você tem mulheres que estão querendo falar disso para outras mulheres. Então, Perfeito. eu acho que é aí que é o ponto da questão da mulher estar no sistema. É fazer acontecer essas políticas. Muito bom. Cris, me diga uma coisa, o que é o advogado, ou a advogada, ou os dois, deve fazer ao perceber que teve sua prerrogativa violada? Né? O que ele tem que fazer para garantir que aquilo realmente aconteceu, se munir de provas, enfim, para que É, isso não aconteça, para coibir ou para criminalizar, né? Porque foi uma das novidades é. com o novo A estatuto. primeira, a primeira coisa é ligar para o plantão de prerrogativas e, ao mesmo tempo, colher provas. É uma prova testemunhal, um documento. Por quê? Porque essa comissão de prerrogativas, ela, ao chegar, ela vai intermediar, ver realmente se houve violação. Aí, esse advogado ou advogada vai ter que, a comissão de prerrogativa vai tomar a termo o que aconteceu, para que, se essa advogada e esse advogada querem tomar providências administrativas, que é o desagravo. Então, eu não faço o desagravo de ofício. Então, o advogado chega, me relata o que aconteceu, a gente vai tomar termo, vai ser mandado para a comissão vai opinar se é caso de violação de prerrogativas, e aí vai para o conselho deferir ou não o caso do desagravo. Então, é todo um caminho a percorrer. E se houver medidas judiciais a tomar, fora a medida administrativa, aí isso vai para a procuradoria, porque é a procuradoria que toma as medidas judiciais e não as medidas administrativas, tá? Então, a medida administrativa ela fica a nível de comissão. Então, a gente precisa, primeiro, coletar provas, e chamar a comissão de prerrogativas para que essa comissão de prerrogativas ela possa
intermediar, saber o que está acontecendo, também ajudar a colher provas, porque no momento de uma violação de prerrogativas, você fica, pelo menos os que eu tenho presenciado, absolutamente abalado. E quando é mulher, abalada. Porque imagina você ser obrigada a uma revista íntima. Ou você apanhar de um agente da penitenciária. Então, você não consegue nem raciocinar sobre, eu preciso coletar provas. Imagine se tu vai pensar sobre isso nessa hora. Então, evidentemente que o primeiro passo é chamar prerrogativas para que ela possa te defender. Porque se tem alguém que pode te defender, é a prerrogativa. Eu vi um São, caso, eu posso citar, eu vi um caso de uma mulher ter o carro, uma advogada, ter o carro revistado, pois sobre é. acusação nenhuma, sobre nada. Então, imagina, essa mulher vai ter tempo de pensar, não, calma, deixa eu produzir provas, deixa... Não, a pessoa está numa situação ali, às vezes que é, como a gente já viu, tantas situações de bate-boca, de bater, você está presa, é desacato, né? E aí já leva a pessoa presa. Aquele caso da Valéria, no Rio de Janeiro, daquela advogada negra, que foi algemada. Agora, imagina essa advogada, essa e qualquer outra advogada, passando por uma situação de constrangimento frente ao seu cliente. Uma advogada negra, por exemplo, que acontece muito, chegar e aí a pessoa perguntar, cadê seu advogado? Pensando que ela é a parte. E aí ela diz, não, eu sou a advogada. Então, imagina você estar com uma advogada e alguém lá pergunta para ti, né, para tua advogada, cadê a sua advogada? Ou vira para ti e diz assim, doutora, aí você diz, não, não sou eu, ela que é minha advogada. Ah, já aconteceu, eu já vi acontecer, tenho testemunhas disso direto, Entendeu? principalmente quando a advogada é negra, que vai para Exato. cliente branca e pergunta assim, doutora, não, minha advogada É ela, exatamente, entendeu? Então, quem vai sentir essa dor? Eu vou sentir como mulher, mas quem vai sentir a dor de passar por uma situação dessa por causa de ser negra é uma mulher advogada negra. Eu posso ajudar, me solidarizar, me externar minha tristeza, minha indignação, mas a dor disso eu não posso passar porque eu sou uma mulher branca. e Então, principalmente a busca de solução, ela é muito mais, vamos dizer assim, clara, ela tem mais clareza quando a pessoa passa pela dor, porque ela sabe o que exato, é. exato. E por isso a gente precisa falar de mulheres no sistema, mas a gente precisa de falar de mulheres negras. A gente precisa de falar de um sistema sempre plural. Exatamente por isso. Porque não é só solidarizar, é sentir a dor. E aí eu preciso ter mais pluralidade para a gente poder entender essa dor, entender. Então, assim, é algo que eu tenho estudado, porque estudar o feminismo já foi um primeiro passo, estudar o feminismo negro é um segundo passo, porque a gente precisa avançar, e que eu quero aprender, evidentemente, porque eu posso não ter a dor, mas eu não posso me deixar não ser atingida pela dor de uma outra mulher. Então, eu preciso aprender. Então, a gente vai aprendendo. Aqui por exemplo, a Gabi, eu aprendo muito com a Gabi, que você conversou na semana passada, com a Nath também, que é daqui nossa, que foi anterior. Então, eu aprendo muito com essas meninas, com essas mulheres que falam sobre isso, porque a gente precisa realmente entender. A nossa geração é uma outra geração, né, Dani? Então, a Com gente certeza. precisa, a gente está numa geração um pouco mais para frente. Então, a gente precisa saber que a gente precisa aprender. Tem muita coisa para aprender. E eu adoro aprender. Eu Não, e eu adoro. acho que a gente está em processo de evolução até para ser pessoas melhores. Então, Com certeza. Exatamente. Aprender sempre, né? Se evoluir é aprender. Então, eu antigamente era uma pessoa técnica. Eu lia direito penal de dia até de noite. Aí, quando eu comecei a sair um pouco da caixinha, assim, eu comecei a ler tudo, tudo, né? Hoje eu faço teologia, que é uma coisa que eu amo, que eu gosto demais. Então, leio sobre feminismo, leio sobre revolução feminina. Então, assim, eu leio sobre várias coisas, porque eu quero entender muita coisa.
Eu quero entender, eu estou num momento, eu estou em um período que é consequência de um outro período. Que período foi esse? Quem lutou neste período? Que luta foi essa antes da minha? Porque hoje eu luto. Hoje eu estou lutando num período que vai trazer consequências para outras mulheres lá na frente, que eu espero que sejam positivas. E vieram mulheres antes de mim que lutaram em um período diferente, com consequências diferentes, por motivos diferentes. Então eu quero saber isso. Eu quero saber quem são essas mulheres, que período foi esse, que luta foi essa. E eu acho que todas nós deveríamos aprender sobre o nosso passado, digamos assim, do feminino, né? Quem é esse feminino?